Tudo na vida é temporário, nossas emoções, pensamentos, relacionamentos, as situações que passamos, até o ar que você respira, você devolve. Neste vídeo, vamos mergulhar na sabedoria estoica para enfrentar as inevitáveis adversidades da vida com coragem e serenidade. Se você já se viu devastado por uma perda, agora é o momento de aprender a respeitar o tempo de cada coisa e descobrir a resiliência que existe dentro de você. Vamos começar. Uma perda material de grande importância. Algumas pessoas são assaltadas, roubadas ou quebram financeiramente e nunca mais voltam a prosperar, não conseguem se reerguer. Isso pode parecer uma perda superficial para alguns, mas para muitas pessoas, essa situação representa muito mais. Elas veem isso como a perda da única oportunidade de vida, ou até mesmo como a destruição de seus sonhos. Ou sentem um forte apego a todo o trabalho, tempo e dedicação que tiveram para adquirir ou construir algo, que levou apenas alguns minutos para ser roubado, ou pouco tempo para ser destruído. Você pode se perguntar, como o estoicismo pode nos ajudar nessa situação? A resposta começa com uma mudança de perspectiva. Não importa se você teve seu carro roubado, se sua empresa fechou por algum motivo, ou se foi demitido injustamente de um ótimo emprego. Mesmo que tenha sido devastador, isso não o condena a agir pelo passado para sempre. Segundo o estoicismo, a forma de superar isso começa com o conceito de amor fati, aceitar o destino. Não podemos mudar o passado, então é inútil minar nossa energia remoendo e pensando no que poderíamos ter feito. Sêneca nos lembra que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Passamos muito tempo analisando situações com toda a nossa carga emocional, em vez de vermos as coisas como realmente são. Um emprego, por melhor que seja, é algo transitório. Podemos mudar de profissão ou deixar de nos identificarmos com o que escolhemos fazer há mais de 10 ou 20 anos e ainda assim, continuar sendo quem somos. Por mais que tenhamos nos apegado a um bem material, seja um carro ou uma casa, eles não representam nosso valor ou autoconfiança. O mesmo acontece com seu próprio negócio. Ficar abraçado ao poste não fará com que ele ande com você. Como empreendedor, você pode treinar seu olhar para identificar quais são as necessidades que não são atendidas hoje no mercado e começar a oferecer um produto ou serviço que atenda a essa demanda. Você já enfrentou uma perda material devastadora? Como você superou isso e o que aprendeu com a experiência? Compartilhe sua história nos comentários para que todos possamos aprender juntos. Aceitar o que aconteceu é entender que muitas coisas estão fora do nosso controle. Mesmo que tenhamos cautela e prudência, eventos inesperados podem ocorrer sem qualquer razão específica. Quando enfrentamos perdas ou somos prejudicados, temos vontade de fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas os estoicos nos ensinam que o desejo de vingança ou retaliação nasce do apego às coisas externas e da falta de compreensão da transitoriedade da vida. Por exemplo, se tivermos nosso celular ou carro roubado, temos uma pessoa em específico para nos vingar. Ou se fomos demitidos porque alguém puxou nosso tapete na empresa. Mas se pensarmos na situação de pandemia que enfrentamos faz pouco tempo, centenas de empresas foram fechadas, muitas pessoas perderam seus empregos ou, ainda mais triste, perderam seus entes queridos. E não existe um alvo específico, uma pessoa para se culpar ou buscar vingança. Para superar essa situação, precisamos praticar a presença consciente e o amor fati. Aceitar que algumas coisas acontecem e que, infelizmente, às vezes, somos nós os afetados. Isso nos liberta para seguir em frente. Quando ficamos presos ao passado e aos sentimentos de vingança, focamos nossa energia no que não podemos controlar, o que nos impede de progredir. Paramos nossas vidas e começamos a viver no passado, no que poderia ter acontecido de forma diferente e quais atitudes deveríamos ter tomado. Robert Allen, um escritor americano, disse: "Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem ou a enfraquecem." Para reconquistar seu equilíbrio e se reerguer, é fundamental aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Os estoicos chamam essa sabedoria de a arte da aquiescência, que significa aceitar em vez de lutar contra. Tudo que realmente temos é o presente e nossa capacidade de lidar com ele.
Aceitar isso é o primeiro passo para transformar a adversidade em força interior. Quando você conseguir internalizar essa sabedoria estoica, descobrirá que tudo é temporário e encontrará força dentro de você para seguir em frente. Se inscreva no canal e ative as notificações. Cada vídeo pode ser uma ferramenta para você evoluir mental e emocionalmente. Na quarta-feira, teremos vídeo novo no canal. Coração partido e a dor da rejeição. O amor acontece naturalmente, quase que por instinto. Um sentimento cresce e nossos corpos produzem substâncias químicas que nos fazem sentir incrivelmente bem. E quando nos damos conta, a pessoa amada ocupa todos os nossos pensamentos. É por isso que após a famosa fase de lua de mel, essa intensidade de sentimentos começa a esfriar. Passamos a ver o outro como realmente é, e nesse momento manter o amor requer dedicação e esforço. E algumas vezes, é nessa hora que o amor se desfaz. Isso não significa que perdemos a capacidade de amar, mas se não resolvemos os problemas e atritos à medida que acontecem, o amor pode se desgastar até desaparecer completamente. E quando o amor acaba apenas para um, a outra pessoa inevitavelmente sofrerá. Como podemos lidar com o fim de um relacionamento quando não há volta? Mesmo que não possamos fazer a dor desaparecer magicamente, começar a mudar algumas ideias erradas que temos e aceitar a realidade da separação pode nos ajudar a nos sentir um pouco melhor. Vamos falar sobre algumas dessas crenças e como mudá-las com a sabedoria estoica. Primeiro, é um erro comum acreditar que temos controle sobre os sentimentos de outras pessoas. Um dos princípios estoicos é entender que o comportamento e os sentimentos dos outros estão fora do nosso controle, e precisamos aceitar essa realidade. Não podemos controlar o que alguém sente por nós. A forma como cada um sente e percebe o amor é diferente. Algumas pessoas precisam ouvir palavras de carinho, outras precisam de demonstrações físicas de afeto, e há quem valorize atos de serviço ou a dedicação de tempo como expressões de amor. Cada um possui sua linguagem de amor única e, em um relacionamento, precisamos entender e suprir a necessidade do outro, ao mesmo tempo que preservamos a nossa. Entender as necessidades de outra pessoa não te dá controle sobre seus sentimentos, mas pode tornar seus relacionamentos futuros mais fáceis e enriquecedores. Outro equívoco é pensar que precisamos de uma pessoa específica para ser felizes. Sofremos com o rompimento porque acreditamos que nossa felicidade depende de algo externo. É aqui que o estoicismo discorda firmemente. De acordo com a filosofia estoica, a virtude é a única coisa de que precisamos para ser felizes, e viver uma vida virtuosa está inteiramente sob nosso controle. Isso não significa que você não possa ter uma família, ou construir um relacionamento com alguém que ama, mas sim que sua felicidade não deve depender unicamente de outra pessoa. Outra crença que os estoicos nos ensinam a desconstruir é a de ver a outra pessoa como uma propriedade. Na época de Epicteto, a escravidão era normal. As pessoas costumavam ter outras pessoas como propriedades. Epicteto, cujo nome significa adquirido, era um escravo antes de começar a ensinar filosofia. Mas hoje, a escravidão não se aplica. Geralmente não vemos as pessoas que nos rodeiam como nossos bens. Contudo, ainda caímos na armadilha de sentir direitos sobre os outros, uma noção que só fomenta ciúme e frustração. Quando alguém decide terminar com a gente, nos sentimos injustiçados, acreditando que a separação foi injusta. Em caso de divórcio, podemos sentir-nos especialmente injustiçados porque nosso ex-cônjuge quebrou a promessa de ficarmos juntos até que a morte nos separe. Não somos donos de ninguém. A prova disso é que se alguém te pertencesse, você teria controle absoluto sobre seus sentimentos e suas vontades. As únicas coisas que realmente somos donos, segundo os estoicos, são nossa capacidade de raciocínio e escolha. Entender isso nos liberta. Outro sentimento que o fim de um relacionamento nos traz é a dor insuportável que parece quase impossível superar. Mas o clichê é verdade, o tempo cura as feridas. Como afirma o filósofo estoico Marco Aurélio, algumas coisas estão surgindo, outras estão desaparecendo. Parte do que existe agora já se foi. A mudança e o fluxo refazem constantemente o mundo, assim como a progressão incessante do tempo refaz a eternidade. Podemos mudar nossas crenças e perspectivas sobre o fim do relacionamento, mas a dor é algo que precisamos aprender a lidar.
Lutar contra a dor ou ignorá-la não vai ajudar. Em vez disso, é melhor reconhecer que ela existe. Algumas pessoas aplicam mecanismos de enfrentamento muito ruins, negando a existência da dor ou fugindo, especialmente com vícios. Hoje, existem muitas válvulas de escape que podem nos fazer fugir temporariamente dos problemas e da dor emocional que sentimos, como beber, fumar, usar drogas, comprar compulsivamente, comer em excesso, jogar videogame ou se viciar em jogos do tigrinho. Mas essas são apenas soluções rápidas que não ajudam no longo prazo. Entenda que soluções externas não resolvem nossos problemas internos. Nada externo trará estabilidade emocional a você. O melhor a se fazer é reconhecer que somos seres humanos, aceitar nossa dor, deixar as lágrimas escorrerem e abraçar o processo de suportar o desapego. Isso não acontece do dia para a noite. É difícil de aceitar, afinal fomos socializados a acreditar e buscar o felizes para sempre de cada relação. Os estoicos nos ensinam a remodelar nossas crenças, nos treinando não apenas a aceitar, mas a valorizar a natureza passageira de tudo ao nosso redor, inclusive daquilo que mais valorizamos e preferiríamos que durasse para sempre. Eles nos ensinam a apreciar cada momento, cada pessoa, cada experiência com intensidade e gratidão. Dessa forma, ao chegar ao fim, podemos reconhecer que tivemos experiências em nossas vidas que, pelo tempo que duraram, nos enriqueceram. É uma lição de amor, de perda e, acima de tudo, de uma profunda apreciação pela beleza transitória da vida. Como você tem aceitado o que não pode mudar na sua vida? Conte sua história nos comentários, que em um dado momento vou te responder. E não esqueça de conferir sua inscrição e as notificações para não perder nenhum vídeo. Uma doença que surge de repente. Descobrir uma doença inesperada pode ser um dos maiores choques da vida. Poucas coisas podem nos impactar tanto. As perguntas que surgem imediatamente na nossa cabeça são: chegou a minha hora? Por que comigo? Como vou sair dessa? Essas dúvidas podem nos deixar paralisados, dificultando a clareza de pensamento e muitas vezes piorando nossa situação. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira recuperação começa dentro de nós. Quando a vida nos desafia com uma doença séria, precisamos olhar para dentro e encontrar a força necessária para enfrentar essa realidade. A partir do momento em que aceitamos a situação e buscamos a serenidade interior, começamos a encontrar formas de superar as dificuldades. Você provavelmente já ouviu a história que aconteceu nos Estados Unidos. A mulher fica sabendo que tem câncer e só lhe restam mais 6 meses de vida. Em poucos dias, ela pede demissão do trabalho, retoma seu sonho de compor canções Tex-Mex que abandonou para cuidar da família, começa a estudar grego clássico e a trabalhar como voluntária. Os amigos da mulher acham que ela enlouqueceu, mas ela mesma nunca se sentiu mais feliz. Pouco tempo depois, ela descobriu que o câncer estava regredindo. A frase do filósofo Epicteto explica bem a história da mulher. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre as coisas. Isso quer dizer que é nossa mente que interpreta os eventos e lhe dá significados. Quando mudamos nossa mentalidade sobre a situação, conseguimos enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio e sabedoria, transformando completamente nossa experiência. A frase "não existe cura fora de nós, toda cura se inicia por dentro", nos lembra que a verdadeira cura é um processo que envolve não só o corpo, mas também a mente e o espírito. A descoberta de uma doença não é uma situação fácil ou positiva, mas se tivermos força, podemos passar por isso e ainda manter a alegria de viver. Pensar positivo sozinho não vai mudar a doença, mas nosso controle emocional determinará a forma como a enfrentaremos. Também é importante ter em mente que a culpa não melhora em nada o processo da doença. Pensar no que poderíamos ter feito de diferente ou como poderíamos ter evitado a situação é tentar controlar o que está fora do nosso controle. Isso só nos causará mais sofrimento e lamentação. Até nossos corpos inteiramente não dependem de nós. Podemos controlar nossas ações e manter uma dieta saudável, fazer exercício e sermos ativos, mas não temos controle sobre outras coisas, como nossa genética, fatores externos, acidentes e possíveis lesões. Nos momentos desafiadores, é fundamental adotar a aceitação, a calma e a resiliência. Com essa mentalidade,
Estamos preparados para enfrentar qualquer desafio. Outro ponto que uma doença inesperada nos causa é o medo da morte. Todos nós temos apenas uma certeza de que iremos morrer, mas mesmo assim, vivemos acreditando que a morte pode atingir a todos, menos a nós e as pessoas que amamos. E essa negação que nos causa tanto sofrimento. Para os estoicos, não deveríamos ter medo da morte, mas sim de ter vivido uma vida, apenas sobrevivendo, sem viver verdadeiramente. Com isso, o estoicismo nos convida a refletir sobre a finitude da nossa vida e o propósito que desejamos alcançar. Um diagnóstico ruim na vida de uma pessoa transforma muitas das questões que consideramos importantes e urgentes em coisas pequenas ou insignificantes. Será que precisamos mesmo chegar a esse ponto da vida para começar a viver de verdade? Para ter coragem de ser quem somos, de refazer nossos relacionamentos importantes e oferecer nosso melhor ao mundo? Será que um diagnóstico ruim é o único meio de nos lembrar do que realmente importa? Este é precisamente o poder do estoicismo, nos fazer refletir sobre nossas vidas, internalizar a verdade fundamental de que podemos controlar nosso comportamento, mas não os resultados, leva a uma aceitação tranquila do que acontece. Isso nos assegura que fizemos o nosso melhor, tendo em conta as circunstâncias. Para você que enfrenta uma doença difícil, desejo que encontre forças para superar esses desafios. Que este vídeo sirva como um lembrete poderoso de que a chave para a cura e a resiliência está dentro de você. Abraçar essa perspectiva estoica pode transformar seu caminho, revelando uma força interior que talvez você ainda não tenha descoberto. A dolorosa perda de alguém próximo. Quando alguém que amamos morre, enfrentamos uma mudança profunda em nossa psique. Temos que lidar com emoções intensas como tristeza, raiva, negação e até mesmo culpa, dependendo de como a pessoa se foi. E de uma hora para outra, somos forçados a nos acostumar com a ausência dessa pessoa. Esse vazio emocional pode nunca ser totalmente superado ou esquecido, mas como transformar essa perda estoicamente? Sêneca foi acusado de adultério pelo imperador Cláudio, um fato que muitos historiadores acreditam não ser verdade. Mesmo assim, ele foi exilado por 8 anos. Durante esse período, escreveu cartas para consolar sua mãe do luto. Em suas palavras, é melhor se render à dor do que enganá-la. A tristeza é inevitável, seja pela morte repentina ou já esperada de alguém que amamos. Para Sêneca, a natureza exige de nós um pouco de tristeza. Ele aconselha sua mãe a seguir uma regra antiga de Roma. As mulheres dos soldados mantinham um período de 10 meses de luto. Após esse tempo, elas assumiam a responsabilidade emocional pelo próprio bem-estar. Cada um de nós tem seu processo de superação, e a dor não segue um cronograma, ou é algo que acontece com hora e data marcada. Mas o que o estoicismo nos ensina é não nos entregarmos inteiramente à tristeza. Sêneca ensina que o luto, na medida certa, permite que nossa mente encontre equilíbrio, sem se inclinar para a indiferença total ou para a loucura. Ele defende um estado emocional que reflete cuidado e afeto, sem nos fazer perder o controle. Devemos chorar e nos entristecer, mas não nos entregar ao desespero e sofrimento profundo. Marco Aurélio, em Meditações, também nos aconselha: devemos deixar as lágrimas rolarem, mas também permitir que cessem, e podemos suspirar profundamente, desde que paremos em algum momento. Porque em algum momento as consequências do luto serão mais prejudiciais do que aquilo que inicialmente o despertou. Se você se vê em um buraco, a primeira coisa a fazer é parar de cavar. Enfrente a emoção e saia do buraco. Se não o fizer, os sentimentos negativos crescem e se fortalecem, criando um círculo vicioso. Você se sentirá mal por estar angustiado, e ainda pior por não conseguir sair desse estado. Dessa forma, continua cavando e nunca conseguirá sair desse buraco. É preciso parar, respirar e buscar um novo caminho para sair do ciclo autodestrutivo e encontrar uma saída. Para Sêneca, a melhor arma contra o luto é a razão, a autorresponsabilidade e compromisso próprio com o nosso bem-estar emocional. Se não decidirmos isso pela razão, o destino não o fará por nós. Para os estoicos, aceitar a morte e o luto não significa ignorar ou esquecer a pessoa que partiu, mas reconhecer que ela não está mais presente fisicamente e aprender a viver com essa realidade. Outra forma de ver as coisas é lembrar que nada que temos é realmente nosso.
É como se tudo fosse emprestado. Para os estoicos, não é que perdemos alguém, mas sim que estamos devolvendo. Epicteto nos diz que antídoto para lidar com a dor de perder alguém não é nos protegermos artificialmente ou nos fecharmos para evitar a dor no futuro. Em vez disso, devemos aprender a aceitar e abraçar a temporalidade de todas as coisas. Aquilo que amamos não nos pertence de verdade. Está conosco por um tempo, mas pode ser retirado a qualquer momento. Não é nosso para sempre. Se pensarmos dessa forma, quando perdermos algo ou alguém que amamos, não ficaremos totalmente devastados. Em vez disso, sentiremos, como Abraham Lincoln descreveu, um sentimento triste e doce no coração. Aceitar o amor que tivemos, sem deixar que a tristeza e a perda nos deixem amargos, é um grande desafio para o coração enlutado, mas também sua maior realização. A filosofia estoica nos ajuda a aceitar nossa nova realidade e a lidar com nossas perdas de forma prática e profunda. A meditação filosófica, por exemplo, é uma ferramenta poderosa, promovendo aceitação e resiliência diante da morte e de perdas significativas das nossas vidas. O estoicismo nos ensina a encontrar significado e propósito na dor, honrando a memória dos que se foram de maneira significativa. Esse processo vai além da aceitação. É uma transformação profunda de nossa perspectiva sobre a vida e a morte. Ao adotar esses ensinamentos, podemos recriar o sentido de nossas vidas. A filosofia estoica ilumina nosso caminho para a cura, ajudando-nos a encontrar força interior e propósito renovado, mesmo nas situações mais difíceis. Assim, abraçamos a dor como parte inevitável da existência humana, transformando-a em uma fonte de crescimento e sabedoria. Espero que esse vídeo chegue a você como um bálsamo diante da sua dor ou situação difícil e que, através desse conhecimento, você inicie seu processo de cura e superação. Obrigado por assistir.